Olá pessoal, hoje é dia 23 de junho de 2021. Então, a grande maioria das pessoas tem habilidades de explicar as coisas, argumentar, tem a habilidade de discutir, replicar, impor os seus quereres, contra-argumentar, etc, etc. Mas são poucas as pessoas que sabem fazer as perguntas corretas que realmente são relevantes e importantes para si próprio, para a sua própria vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu relacionamento, etc, etc. As pessoas sabem pedir, mas não sabem como conseguir. Isso é típico nas orações das pessoas apegadas. Sabem pedir, mas não sabem como conseguir. A maioria das pessoas corre atrás disso. Sonha, faz 1000 projetos, mas não sabem como conseguir. Penso que através dos sonhos, dos projetos, dos planos, dos objetivos, conseguem alcançar o objetivo da vida. Pode até conseguir melhorar um pouquinho o nível material, financeiro, mas a paz, a tranquilidade, a felicidade plena, se livrar dos estresses, das preocupações, isso as pessoas não conseguem. Então, as pessoas sabem criticar, mas não sabem nem o motivo real, a razão verdadeira que o levou às críticas. As pessoas sabem se impor, mas não sabem nem se livrar dos sentimentos impositivos. A pessoa sempre tentou impor os seus argumentos, seus quereres, impor as suas vontades na vida dos filhos, da família, no serviço, etc, etc. Mas a própria pessoa não sabe se livrar desse sentimento altamente impositivo, altamente negativo e destrutivo. Sabem criar conflitos, as pessoas sabem criar conflitos com qualquer outras pessoas, com os outros, e até dentro da família cria conflito, mas não sabe nem como eliminar o próprio conflito consigo mesmo. Então, as pessoas vivem uma vida realmente contraditória, nem sabem dizer que acreditam em Deus, e muitos realmente declaram que sabem, que acreditam em Deus, mas provam exatamente o contrário na vida diária. Na vida diária é egoísta, é negativo, é sofredor, é nervoso, é estressado, é ansioso, etc, etc. Mas se dizem declaram a sua fé em Deus. Se realmente isso fosse verdade, a pessoa jamais entraria nesse estado negativo, jamais teria estresse, preocupações, nervosismo, ansiedade, etc, etc, jamais, tá certo? Então tudo isso é um mero convencimento das suas, entre aspas, boas qualidades, e essas boas qualidades que realmente não existem, é uma mera enganação, é um mero convencimento imposto pelo eu-ego. Isso as pessoas não percebem. Enquanto a pessoa é apegada, não percebe que é esse eu-ego que está impondo e dizendo e te convencendo que você tem boas qualidades. Mas o eu-ego não tem nenhuma qualidade boa. Ele só te convence mentalmente, mas na realidade a situação é completamente outra. Enfim, as pessoas sabem e não sabem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Por exemplo, as que a gente falou, sabem criar conflitos com os outros, mas não sabem eliminar o conflito de si próprio. Então, realmente as pessoas sabem e não sabem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Como que pode isso? Não dá para entender uma coisa dessa. Isso é absolutamente irracional. Mas, mesmo assim, esse eu-ego vem enganando
as pessoas, vem ludibriando e se convencendo que as pessoas sabem das coisas e que tem boas qualidades, quando o eu-ego é altamente destrutivo, aliás, totalmente destrutivo. Isso é o mesmo que dizer que sabe o que é uma maçã e, ao mesmo tempo, diz que não sabe o que é uma maçã. Esse é o princípio de todo apegado, de todo eu-ego. Ele sabe pedir, mas não sabe conseguir. Pois bem, essa é a vida de todos os apegados, sem exceção. Apenas pensam que sabem, quando na realidade não sabem absolutamente nada. O que é importante, não sabem o que é verdadeiro, real e absoluto para a vida. Por quê? Porque ele se identifica como sendo o eu-ego. E o eu-ego não tem acesso ao que é importante, verdadeiro, real e absoluto. O eu-ego, ele é altamente traiçoeiro, porque ele só produz causas negativas que trazem resultados negativos para a vida. E o resto é uma mera enganação de que tem momentos felizes, que tem paz, que tem isso e tem aquilo. É uma mera enganação. E esses absurdos ocorrem na vida dos apegados porque pensam que conhecem a si, imaginando ser esse eu-ego e esse corpo. E daí toda confusão, toda essa contrariedade na vida, toda essa hipocrisia na vida, quando na realidade a sua natureza, a natureza de todos, sem exceção, é a alma divina. Todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos seres espirituais. Nós não somos esse eu-ego, nós não somos seres mentais, nós não somos seres materiais. Somos feitos à imagem espiritual de Deus, semelhante a Deus. E para descobrirmos que nós somos essa alma divina, é preciso sim saber fazer as perguntas corretas. Tem que saber questionar corretamente. Mas, sem saber fazer as perguntas e os questionamentos certos e verdadeiros, jamais a pessoa obterá as respostas corretas, verdadeiras, sábias da sua própria natureza espiritual, semelhante a Deus. Uma vez que você faz as perguntas corretas para si, vá até o fim, na procura da verdadeira e imutável resposta. Não pare. As pessoas não têm essa perseverança, não têm essa coragem, não têm essa determinação, porque logo são enganados pelo eu-ego. Então não seja enganado pelo eu-ego. Faça sim as perguntas corretas e vá procurar a resposta verdadeira e imutável, a resposta absoluta, que não admite as dualidades questionáveis, tá certo? Porque se a resposta for mutante, mutável, dualista e mental, factual, material, então a resposta às suas perguntas sobre a vida são todas erradas, são todas falsas. Por exemplo, pergunte a si próprio, por que sofro? Por que fico nervoso? Por que fico triste? Por que fico medroso? Por que eu fico estressado? Por que fico ansioso? Por que eu fico depressivo? Por que eu fico magoado? Etc, etc. Por que fico apegado? Pergunta para si próprio, por que eu fico apegado? Por que eu fico instável, desequilibrado? Porque quero correr atrás dos resultados. Pergunta para si próprio. Por que eu quero correr atrás dos resultados nesse mundo material? Por que eu quero que os meus quereres apegados se realizem nesse mundo material? Se sou alma, por que não me sinto uma verdadeira alma? Se somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que você não se sente a imagem e semelhança divina de Deus? Tem que fazer as perguntas corretas e correr atrás das respostas
absolutamente corretas e verdadeiras. Por quê? Porque quero impor os meus quereres na família. Por que eu quero impor os meus quereres nos filhos, no trabalho? Porque me sinto inseguro. Façam esse tipo de questionamento para você mesmo. Por que eu me sinto inseguro? Aliás, enquanto o ser humano se identificar como eu-ego, ele sempre será inseguro. Jamais ele vai ter segurança na vida. Por quê? Causa negativa traz resultados negativos. Quer dizer, eu mesmo atrapalho e trago para mim, para minha família, para o meu trabalho, resultados negativos. Causa negativa, resultados negativos, consequências negativas. Então eu não posso me sentir seguro, porque eu sou o próprio traidor da minha própria vida. Então, faça as perguntas corretas e corra atrás das respostas verdadeiras. E quando as respostas se tornarem absolutas, isto é, sem outras possibilidades, sem outras dualidades, e a resposta é espiritual, então você encontrou a resposta verdadeira, tá certo? Porque a resposta sempre é espiritual. Não existe resposta a nível mental, factual, material, tá certo? Porque se somos seres espirituais, a resposta verdadeira está no campo espiritual e não no campo material, no campo factual, no campo mental, dos queros e das aversões, dos não queros. E sabe por quê? Você deve sempre fazer essas perguntas e procurar pelas respostas verdadeiras, porque você não vai encontrar a resposta absoluta se não praticar de verdade o desapego e as virtudes. Então, para você encontrar as respostas verdadeiras, você vai ter que desapegar e praticar muitas virtudes. E sabe por quê? Porque a verdadeira resposta não está no eu-ego mental e material, e sim na alma divina e espiritual. Toda resposta está na alma, semelhante a Deus. Toda resposta está em Deus, um ser absolutamente espiritual. Então, até que muitas pessoas, elas se perguntam, realmente tem muitas pessoas que fazem as perguntas certas para si próprias, ficam questionando, por que eu sofro tanto? O que eu fiz para sofrer tanto? Como fazer para ter paz? Como fazer para ter felicidade, tranquilidade, prosperidade merecida? Mas essas pessoas param por aí, só fazem a pergunta e não correm atrás com absoluta determinação para procurar as respostas verdadeiras, divinas e a nível espiritual. Então, quando encontrar as respostas corretas e verdadeiras, isso significa que você consegue se livrar da própria ignorância, se livrar do eu falso, dos apegos e toda negatividade e todo sofrimento. Quando você encontra as respostas verdadeiras, toda a negatividade, toda a ilusão simplesmente desaparece. Então, novamente, pergunte para si mesmo, porque estou ansioso, porque estou insatisfeito? Resposta, porque tem algo que quero. Você vai encontrar esse tipo de resposta, porque tem algo contra o meu querer. E por que quero? Pergunta, porque eu quero. Vá dando sequência. E por que não quero as coisas? Por que eu sou contra certas coisas? Então, vá procurando e vá questionando um atrás do outro, até chegar na resposta verdadeira. E assim vai se perguntando, entrar até realmente encontrar uma resposta espiritual final, imutável e absoluta. E, claro, essa resposta virá da sua própria alma. Então pratique controlar esses quereres. De uma forma ou de outra você vai chegar
à conclusão de que a causa de tudo são esses quereres apegados, egoístas, materialistas, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, possessivos, autoritários, etc., etc., emanados por esse eu-ego, absolutamente venenoso. E aí, pratique controlar os seus quereres, até conseguir eliminá-los da sua mente por completo. E aí encontrará todas as demais respostas para a vida plena, para a vida plenamente feliz e próspera. Uma boa prática é repetir Deus, 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 dedicando tudo a Ele. Por que você deve dedicar tudo a Deus? Porque até hoje os apegados dedicaram tudo ao eu-ego. E para você parar de alimentar esse eu-ego, que é altamente destrutivo, repita e dedique ao contrário do eu-ego, que é a Deus. E aí você está dedicando, você não vai estar mais dedicando ao eu-ego ganancioso, apegado, medroso, estressado, nervoso, triste, sofredor, tá certo? Você vai estar dedicando a Deus. E aí sim, dedique tudo a Deus. Faça tudo em nome de Deus. Repita Deus, 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 enquanto você está trabalhando, enquanto você está em casa, está no lazer, cuidando dos filhos, etc, etc. Repita sempre Deus, 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 Deus. Faça de Deus a base onde os fatos, os fenômenos e as ocorrências ocorrem na superficialidade desse mundo material. Quando você está trabalhando e você está falando, repetindo com toda a sinceridade, com todo amor, Deus, 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 a base do seu serviço é Deus, e não mais aquele eu-ego, ganancioso, medroso, ansioso, etc, etc. Faça de Deus a base onde os fatos, fenômenos, as circunstâncias ocorrem. Então, cuide da sua família, dedicando a Deus, e não ao eu-ego possessivo, autoritário. Faça tudo em cima da base imutável e divina que você que a sua alma é, igualzinha a de Deus. Faça de Deus a base imutável e divina de tudo que ocorre em sua vida, na sua família, na sua profissão, etc, etc. Faça sempre de Deus a base. Afinal, Deus é a base da vida, Deus é a base desse mundo criado, Deus é a base do universo inteiro. Então, o que está de errado em você fazer de Deus a base da sua vida, da sua família, do seu trabalho, se Deus é a base do universo inteirinho? Por que não faz como base de absolutamente tudo na sua vida? Por que você tem que fazer dos apegos egoístas como base da sua vida, da sua família, do seu relacionamento? Por que o eu-ego tem que ser a base da sua vida se o eu-ego é autodestrutivo? Então, você não é esse corpo, você não é essa mente, você não é esse eu-ego para fazer de base para a sua vida. Você é tão divino quanto Deus, semelhante a Deus, uno a Deus, tá certo? E faça disso a base da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua família, etc, etc. Então a base será espiritual, virtuosa, sábia. A base será feliz, a base é feliz, a base é próspera por natureza, a base é puro amor por natureza. Então faça de Deus a base da sua vida. Repita a Deus constantemente com amor, com sinceridade, com dedicação. Não importa o que aconteça na sua vida, faça de Deus a sua base. Por isso, fazer de Deus a base de tudo é o mesmo que fazer da sua alma sábia e divina a base eterna, imutável e divina da sua vida. É você assumindo a sua natureza divina e sábia e eliminando esse eu-ego altamente venenoso, altamente tóxico. Por isso, repita Deus, 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 e o veja
como base de tudo que acontece nesse mundo passageiro, temporal, factual e material. Lembre-se, as respostas para as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas indagações corretas não estão na superficialidade da mente do eu-ego, tá certo? A resposta para todas as suas perguntas, ele sempre está na sua alma. Mas para isso, pratique desapego, pratique dedicar tudo a Deus. Pare de dedicar a esse eu-ego altamente tóxico, né? E depois, a base, que é Deus, merece a sua total meditação. Foque-se absolutamente em tudo em Deus. Assim você vai conseguir se livrar das agitações mentais superficiais do eu-ego e desse mundo material. Tá certo? Tudo que ocorre na vida, todo fato, fenômeno, ocorrência, circunstância, são agitações superficiais. Mas se você está seguro na base imutável, que é Deus e que é a sua alma, você jamais será afetado pelos fatos, fenômenos e pelas ocorrências, pelas circunstâncias da vida. As agitações sempre são superficiais, temporais, passageiras. Por quê? As agitações dos fatos, fenômenos e ocorrências, tudo depende da causa e efeito, e essa mudança é absolutamente constante. Mas quando você se fixa e se segura na base imutável, a causa sempre será divina e os resultados também serão igualmente divinos para a sua vida. Pronto, você conseguiu o total equilíbrio. Você vai conseguir fazer com que todas as qualidades sábias e divinas recebidas de Deus em sua alma passe a fluir naturalmente, automaticamente e ininterruptamente. Portanto, eleve-se acima desse mundo material e do eu-ego apegado ao inferior. Só assim você vai descobrir a sua própria natureza superior divina do eu-alma. Então, a todos, boas práticas do desapego. Com muita fé, determinação, coragem, perseverança e sinceridade. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.